Olá, nesse vídeo iremos tratar sobre um oscilador harmônico amortecido. Bom, o que é um oscilador amortecido? Basicamente, um oscilador amortecido, um oscilador harmônico amortecido, é um oscilador, um sistema oscilante onde eu tenha, por exemplo, uma força de atrito. Tá? Então agora, enquanto no oscilador harmônico simples a gente não considerava nenhuma força de atrito ou nenhuma forma de dissipação de energia, nesse momento a gente passa a considerar uma dissipação de energia, que de certa forma é um sistema aí, bem mais próximo, do que a gente encontra no cotidiano, mais próximo do real. Então um exemplo, por exemplo, de como é que funciona, vamos supor que eu tenho aqui um pêndulo, ok? Então, tem um pêndulo, né? Se eu desloco esse pêndulo aqui do meu equilíbrio, correto? E aí ele então começa a se mover, né? A gente sabe que se eu não tivesse força de atrito, esse pêndulo ele vai percorrer um movimento completo até voltar à sua posição original e percorre isso indefinidamente. No entanto, se eu tenho uma força de atrito, por exemplo, dessa minha esfera, com o ar, tá? O que vai acontecer? Esse pêndulo, essa esfera, ela vai voltar à sua posição inicial? Ela não volta, né? Ela vai percorrer aqui em um período, tá? Na hora que ela vai voltar aqui com uma amplitude de movimento menor, tá? Ou seja, ela vai perdendo energia ao longo do tempo, até chegar uma hora que esse pêndulo ele vai ficar aqui parado, né? Estabilizado aqui na posição de equilíbrio, tá? Ou seja, então, no movimento ou num oscilador harmônico amortecido, eu vou ter, em princípio, uma oscilação, só que essa oscilação ao longo do tempo, a minha amplitude não é mais constante, que era o caso de um pêndulo simples, né? Um oscilador harmônico simples, tá? A minha amplitude agora ela passa a cair em função do tempo, ok? Aqui uma outra forma de modelar, se eu pensar, por exemplo, num sistema massa-mola, né, é colocar aqui uma força de atrito, né? Por exemplo, colocar aqui esse meu êmbolo aqui no final, uma viscosidade, tá? E aí então eu vou ter esse oscilador amortecido. Bom, mas como que a gente modela então esse sistema? Então, o primeiro ponto é esse. Aí a gente tem, né, formas diferentes de modelar a força de atrito, tá? Ou modelar o amortecimento. Aqui, tudo que a gente for falar, tá? Sobre esse oscilador amortecido, a gente vai tratar a força de amortecimento por essa lei, que também é uma lei empírica, tá? Essa lei ela normalmente vai aparecer aqui dentro de um contexto de fluidos, né? Que trata sobre viscosidade de fluidos, tá? Ou lei de arrasto. Mas basicamente essa força de atrito que eu vou descrever aqui, ela nos fala que esta força será proporcional à velocidade com que esse objeto se move, tá? E a constante de proporcionalidade vai ser uma constante qualquer aqui que eu vou chamar de B. Note que continua aparecendo um sinal negativo, né? Então, é uma força aqui que vai ser sempre contrária aqui em direção à minha velocidade, tá? Em direção ao movimento, né? Uma força de atrito, ok? Só que ela é proporcional à velocidade. Então, tudo que a gente for tratar daqui para frente, para um sistema amortecido, vai ser baseado nesta força. Note que, se a gente então, vamos supor, vou pegar o meu sistema massa-mola, tá? Então, eu vou primeiramente modelar esse sistema aqui. Então, eu tenho um sistema massa-mola, eu vou ter ainda uma força elástica, né? Que vai ser dada lá pela minha lei de Hooke, tá? Então, eu continuo tendo uma força associada aqui à minha mola, né? Ou seja, a força é igual a menos kx, tá? Só que agora eu vou introduzir uma segunda força. Se eu for aplicar aqui a lei de Newton, tá? Então, se eu tiver aqui, vamos fazer na horizontal, né? Eu tenho um sistema massa-mola, então um objeto com uma massa K, tá? Então, vamos supor que ele se move aqui para essa direção. Eu vou ter aqui a minha força elástica,
mas ainda eu vou ter uma força de atrito, ok? Então agora, na hora que eu for somar, qual que vai ser a somatória, a minha força resultante, né? Que de acordo com a segunda lei de Newton é massa vezes aceleração. A minha força resultante vai ser exatamente a minha força dada pela lei de Hooke, mais essa segunda força que representa o atrito, tá? Então, aqui, primeiramente, a gente vai modelar isso para o meu sistema massa-mola aqui com uma constante K, ok? Bom, dito isso, né? Então eu tenho aqui uma força, né, que depende tanto da posição quanto da velocidade. Então eu posso escrever isso numa forma diferencial, né? Da mesma forma que a gente procedeu lá no movimento harmônico simples, ok? Então massa vezes a derivada segunda da posição é igual a menos kx menos b vezes a derivada primeira da posição em relação ao tempo, que é aqui o meu termo de velocidade. E aí, por fim, então, a minha equação diferencial que vai regir um oscilador amortecido é desta forma, né? Derivada segunda da posição em relação ao tempo, mais b sobre m, derivada primeira da posição em relação ao tempo, mais k sobre m, vezes x, isso tudo é igual a zero. Lembra que, se eu desconsiderar este termo, tá? Ou seja, se eu falar que o meu B é igual a zero, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu não tenho força dissipativa, minha força dissipativa é zero, e eu retomo meu oscilador harmônico simples. Esta expressão aqui, sem esse termo do meio, é exatamente a equação diferencial do meu movimento harmônico simples. Okay? Agora aqui eu tenho um termo a mais, né, onde a constante, né, que multiplica aqui a derivada primeira da posição em relação ao tempo é b sobre m, tá? E no b aqui que eu vou estar carregando, né, a minha força de atrito, essa constante da minha força de atrito. Ou seja, quanto maior for o valor dessa constante b, maior vai ser esse amortecimento que eu tenho. Maior essa força de atrito, então maior vai ser o meu amortecimento, tá? Mas então, de toda forma, essa é a minha equação diferencial. Bom, a gente precisaria resolver essa equação diferencial. Essa também é uma equação diferencial de segunda ordem, né? É homogênea aqui, tá? Que a gente conseguiria resolver. Aqui eu não vou, nesse momento, eu não vou entrar em detalhes de como que a gente chega na solução, tá? Vou deixar isso aí para um segundo momento, tá? Mas a gente consegue, por exemplo, uma forma da gente aqui achar a solução é, por exemplo, propor, por exemplo, uma solução desse tipo aqui, pt, uma função exponencial, tá? E aí o que eu faço? Eu posso propor essa solução, uma função exponencial aqui, tá? Jogo, nem precisa de ter esse sinal negativo aqui, eu vou jogar essa função nessa minha equação diferencial e tento achar a minha expressão. Vocês vão ver que nesse caso vai aparecer um pequeno problema, né? Na hora que eu fizer isso, vai existir um caso onde esse valor de P ele não é um número real, tá? E aí por isso que, apesar de eu propor uma função originalmente exponencial, a minha solução geral desse problema, tá? Ele tem uma parte oscilatória. Ok? Então, o que isso quer dizer? A minha função, a minha solução desse problema, ela vai ter uma amplitude, só que note que a minha amplitude agora não é mais constante no tempo, que era o que a gente já previa no meu movimento, tá? A minha amplitude, ela decai aqui no tempo, só que ela decai como? Seguindo uma função exponencial, tá? Então, a minha amplitude agora do meu movimento, ela não é constante, principalmente ela vai decair exponencialmente com o tempo, e ela decai de acordo com esta minha força de atrito aqui, esse valor dessa constante B, tá? Quanto maior for o valor de B, mais rápido vai ser esse decaimento. Se esse valor de B for zero, o que isso significa? De novo, eu vou cair na minha solução do oscilador harmônico simples, né? Essa exponencial aqui some, então eu vou ter lá A igual a cosseno de ômega t mais delta, né? Só que além, mesmo tendo essa exponencial aqui, eu ainda terei uma parte oscilatória, tá? Só que agora, note que a frequência de oscilação desse sistema, eu até chamei a atenção que é um ômega, né? Com um apóstrofo aqui, ômega, com uma linha,
tá? Por quê? Porque essa frequência de oscilação desse sistema não necessariamente será igual à frequência que a gente chama de natural do meu sistema. O que é esse ômega zero, né? A frequência natural de oscilação do meu sistema seria a frequência de oscilação do meu oscilador harmônico simples, né? Seria o meu sistema massa-mola sem atrito, tá? Então, se esse sistema oscilasse sem atrito, ele iria oscilar com esta frequência, tá? Que é a minha frequência que a gente vai passar a chamar de frequência angular, né? Natural de oscilação, ok? Só que meu sistema ele não oscila com essa frequência necessariamente, tá? Ele vai oscilar aqui com uma frequência que depende desta constante B, e obviamente do ômega zero, ok? Então essa aí vai ser a minha expressão, tá? Eu posso reescrever isso dessa forma, né? Só que cuidado que agora esta minha amplitude aqui, tá? Ela vai depender aqui dessa exponencial, tá? Então vai ser um menos bt sobre 2n. Cuidado, pessoal, que esse 2 aqui, ele vai ser importante, principalmente na hora de resolução de alguns problemas, tá? Então, cuidado para não esquecer esse fator 2 aí que aparece na amplitude. A gente vai ver que quando a gente for tratar de energia, ele vai sumir. Então, aí que é onde gera um pequeno problema, às vezes, na hora de fazer as contas, tá? Bom, então essa é a minha solução, tá? E aí, se a gente for olhar agora essa frequência, tá? A gente pode analisar alguns casos aqui. Por exemplo, igual eu falei, quando b for igual a zero, o que vai acontecer? Quando b for igual a zero, todo esse termo some, só vou ter aqui raiz de 1, ou seja, o ômega vai ser exatamente igual ao ômega zero. Então, vou estar na minha condição de sem atrito, oscilador harmônico simples. No entanto, quando o b não for zero, mas ele for muito pequeno, a gente vai falar que a gente está no amortecimento fraco, né? O B ele é pequeno, mas ele é diferente de zero, tá? Então esse vai ser o nosso primeiro caso. Esse sistema ele vai ficar oscilando aqui, né? Ele oscila, mas em cada ciclo, né? Ele perde um pouquinho de energia, ou seja, a amplitude dele cai numa quantidade aí pequena, né? Mas cai, tá? Agora, quando a gente tiver um regime que a gente chama de crítico, tá? O que vai ser esse regime crítico? Quando esse valor dessa constante B for tal que ele for igual ao valor de 2 vezes a massa vezes a frequência angular natural de oscilação, ômega zero. Tá? Esse caso a gente vai chamar de amortecimento crítico. Note que quando eu fizer isso, aqui eu poderia reescrever, né, esse ômega' aqui ao quadrado, ou seja, eu teria duas soluções aqui, né, duas frequências possíveis, né, de oscilação, vamos dizer assim. Tá? Então, nessa condição, eu vou ter aqui que, né, esse termo vai dar 1, então eu vou ter aqui um caso que a gente chama de crítico. Tá? E aí, por fim, eu posso ter um caso onde o valor de B ele é maior do que 2m ômega. Tá? Nesse caso, então, primeiro só mostrando, nesse caso, o que vai acontecer? Né? No caso B, que é o amortecimento crítico. Isso aqui vai dar 1, né? Isso aqui a raiz dá zero, então o meu ômega' dá zero. O que significa? Que eu não oscilo mais. Então, esse termo cosseno aqui, né, ele passa a não oscilar, tá? O ômega' passa a ser zero, eu vou ter cosseno de delta, que é uma constante, é um número qualquer, ou seja, não tenho dependência temporal mais aqui. Por isso que, então, a minha solução ela passa a ser somente do tipo exponencial, tá? Então, ele vai ser somente um decaimento aqui, mais ou menos exponencial. É claro que ele não vai decair exatamente, né? Porque isso aqui ele vai variando com o tempo, tá? Só que agora, quando o B for grande, tá? Esse decaimento ele vai ser cada vez mais lento ao longo do tempo. Só que note que ainda assim ele não oscila, tá? Ele vai se aproximando da posição de equilíbrio, né? Que seria o zero aqui, tá? Mas nunca chega a cruzar e formar uma oscilação. Na prática, como que a gente veria isso, por exemplo, no nosso pêndulo, né? Por exemplo,
tá? Então, no nosso amortecimento fraco, seria aí o caso, né, talvez mais comum, né, é onde então esse meu pêndulo ele vai percorrer uma oscilação aqui, tá? E aí quando ele percorre um período, né, ele volta numa posição ligeiramente com amplitude menor, né? Menor, menor até chegar uma hora que ele vai no final aí depois de um certo tempo ele vai parar aqui na posição de equilíbrio. Esse é o primeiro caso. No amortecimento crítico, o que acontece? Note que no amortecimento crítico ele nunca chega a dar uma oscilação, tá? Isso significa que se eu soltar aqui esse meu pêndulo de uma certa posição, ele nunca vai cruzar essa linha, tá? Ele simplesmente vai chegar até a posição de equilíbrio e vai parar aqui, tá? Então essa é o caso crítico. Agora, o que acontece quando o B é muito grande? O B, de novo, está relacionado ao atrito, né? Se o B for muito grande, ou a minha força viscosa, né? Se isso aqui tivesse um líquido, né? Fosse um fluido, vamos dizer assim, fosse muito grande, o que vai acontecer? Essa bolinha do meu pêndulo ela vai demorar cada vez mais até chegar à posição zero, que é a minha posição de equilíbrio, né? Então, exatamente essa é a minha curva em preto, a minha curva C aqui, né? Esse cara ele vai percorrer esse caminho, só que num tempo muito maior. Então ele vai demorar muito mais do que no meu caso crítico até chegar à minha posição aqui parado, né? Minha posição de equilíbrio, tá? Então esses seriam os três casos que a gente tem para considerar no meu amortecimento, num oscilador amortecido. Para a gente tratar de energia, a gente pode tratar e pegar a sequência, né, do que a gente viu lá para um oscilador harmônico simples. Como que a gente tratava um oscilador harmônico simples? A minha energia mecânica total ela era constante e era dada aí por um meio de K ao quadrado, onde A é a minha amplitude. Aqui eu posso fazer a mesma coisa, só que o problema é que no sistema amortecido a minha amplitude varia com o tempo, né? Ela tem um decaimento exponencial aqui, né? Então agora na hora que eu for substituir essa amplitude na minha energia, o que vai acontecer? A minha energia mecânica ela não é mais constante no tempo, ela vai ter uma dependência temporal, né? E principalmente a minha energia mecânica ela cai exponencialmente no tempo. Ou seja, eu vou perdendo energia ao longo do tempo, tá? E aí note, né? Por isso que eu tinha chamado a atenção. A minha amplitude tem um fator de 1/2 aqui, tá? Só que na energia, como essa energia tem um fator elevado ao quadrado, esse fator meio some. Okay? Então, cuidado aí na hora de fazer as contas, né? A gente pode simplesmente simplificar um pouquinho essa equação, tá? Então, eu vou falar que, por exemplo, todo esse termo aqui, ele vai ser o que eu vou chamar de E0, né? Seria a minha energia, né, que seria igual lá do meu oscilador harmônico simples, vezes o termo que é a exponencial decrescente, tá? E aí eu vou chamar ainda, vou pegar essa constante aqui, que é a constante tal, tá? Constante de tempo, vou falar que essa constante tal é m sobre b, então a gente basicamente define isso dessa forma, tá? E aí eu consigo escrever a minha energia mecânica de uma forma um pouco mais simples, com menos constantes aparecendo aí, tá? Então é zero, né, exponencial de menos t sobre tal. Então, essa é a minha energia do oscilador amortecido, tá? Aí, por fim, um oscilador amortecido, a gente pode definir o que a gente chama de fator de qualidade, tá? Esse fator de qualidade ele vai estar, ele normalmente ele é usado principalmente até dentro da engenharia, né? Para aplicação, para que ele serve? Para a gente comparar osciladores, né? Então, se eu tenho dois sistemas, né, de amortecimento, qual que amortece mais do que o outro? Como é que eu comparo isso? A gente normalmente compara isso, uma das formas, pelo menos, é utilizando esse fator de qualidade. Então, a gente define esse fator de qualidade como o produto da frequência angular vezes essa constante de tempo tal aqui. Lembrando que o tal eu tinha definido antes com m sobre b, tá? Ou seja, quanto maior for o amortecimento, maior vai ser o valor de b e, consequentemente, menor será esse fator de qualidade.
tá? Então, quanto maior for o amortecimento, menor o meu fator de qualidade. Ou seja, aí também o contrário é verdade. Quanto menor, vamos supor que o B seja zero, né? Se o B é zero, o que significa? Eu não tenho amortecimento, tá? Então, se eu dividir alguma coisa sobre zero, isso dá um valor infinito, né? Ou seja, quanto maior for o valor de Q, tá? Maior será, então, mais próximo, vamos dizer assim, esse meu sistema está de um oscilador harmônico simples, né? De um oscilador sem amortecimento. Tá? Uma outra forma de enxergar isso é olhando em termos de energia, tá? Ou seja, eu posso calcular quanto de energia, tá? Um oscilador amortecido ele perde por ciclo, né? A taxa de perda de energia. Para fazer isso, então, a gente basta lembrar aqui, né? Como eu tinha definido aqui a minha energia desse sistema, ok? E aí então eu vou calcular a taxa de perda de energia, ou seja, eu quero ver, né, a variação da energia no tempo. Então eu vou derivar essa expressão em relação ao tempo, né? Aqui, na hora que eu for derivar essa expressão, simplesmente vou cair aqui com essa constante de menos 1 sobre tal, ok? Este termo continua sendo a mesma energia, então eu vou simplesmente reescrever ele aqui como energia. E aí então eu posso reorganizar então essa minha. Agora eu passo a ter aqui, né, uma equação de diferenciais, tá? Então eu vou escrever isso como diferencial de E sobre a energia é igual a menos dt, diferencial de tempo, sobre a constante tal, ok? Bom, tenho então essa minha equação, né? Só que agora eu quero olhar isso por círculo, tá? Então eu vou pensar assim, qual que seria a minha variação de energia, que é esse diferencial aqui, em um ciclo. A minha variação de energia em um ciclo, se eu quero saber em um ciclo, qual que é a variação de tempo em um dado ciclo. Em um ciclo completo, a minha variação de tempo é exatamente o período. Tá? Então, eu posso reescrever essa expressão desta forma, de forma então que a minha variação de tempo, aí eu vou tirar esse diferencial e vou passar a escrever aqui como uma variação de energia, né, num tempo maior. Então, uma variação de energia dividido pela energia total em um certo ciclo vai ser período dividido por tal. Como eu estou interessado em variação, eu posso olhar isso sempre em módulo, então eu vou tirar aqui, né, o módulo dessa variação de energia. Então, sinal negativo some. E aí, por fim, eu posso escrever o período, né, em termos de frequência, lembrando que o período então é 2π sobre ômega zero, ok? E aí, então, de acordo lá com a minha definição aqui, né, de fator de qualidade, eu posso reescrever então a variação, a taxa de perda de energia por ciclo vai estar em função desse meu fator de qualidade. Bom, o que isso quer dizer para a gente, né? O que significa esta expressão particularmente aqui? Bom, variação de uma grandeza dividido pelo o valor total dessa grandeza, isso basicamente é um valor percentual, correto? Então vamos supor, por exemplo, que eu fale, né, eu tenho um problema que me fale que a cada ciclo esse meu sistema ele perde 10% de sua energia. Tá? Se ele perde 10% de sua energia, o que isso quer dizer, né, em porcentagem? Aqui, se eu for escrever isso em número, significa que o ΔE sobre E em um determinado ciclo ele é igual a 0,1. Tá? Então, qual que vai ser o meu fator de qualidade desse sistema que perde 10% de sua energia? Vai ser 2π dividido por 0,1. Tá? Então, esse vai ser uma forma de comparar, né? Então, eu posso ter um sistema que perde, por exemplo, 20% de sua energia ou 1% de sua energia, tá? Então, eu consigo relacionar então esse fator de qualidade com essa perda de energia por ciclo. Okay? Então, esse é um parâmetro que a gente usa para fazer comparações entre osciladores, né? Lembrando, então, quanto maior for esse valor de Q, mais próximo ele estará de um oscilador harmônico simples. Ok? Então é isso, abraços e até a próxima.